Olá, no vídeo de hoje eu vou iniciar um novo tutorial que é sobre HTML e CSS, né? Que isso é a base para o desenvolvimento web, tá? A primeira coisa a saber, né, como funciona a web é como o browser funciona. O browser nada mais é do que um interpretador de texto, né? Então, por exemplo, a gente pode deletar todos os conteúdos aqui do browser. Aqui está tudo vazio, está em branco, tá? O que o browser entende? O browser só entende texto, né? A gente envia para o browser texto e ele interpreta esse texto conforme o que a gente passar para ele, a instrução, né? Então cada tags são esse formato aqui com sinal de menor, um texto aqui dentro e um sinal de maior, né? Cada tag tem uma função, uma semântica, né? Que a gente pode dizer assim, ela é semântica, ou seja, se a gente vê uma tag HTML, a gente sabe que aqui está iniciando um documento HTML. Se a gente vê uma tag head, a gente sabe que aqui é o cabeçalho do documento. Se a gente vê o body, é o corpo do documento. E tudo que a gente envia para o browser, para ele mostrar na tela, tem que ficar aqui dentro do body, né? Então, o browser só recebe texto. Inclusive, se a gente quiser mostrar uma imagem, a gente manda essa instrução em forma de texto, que a gente já vai ver como funciona, né, a imagem na sequência desse tutorial. E o browser sabe onde e como buscar essa imagem e mostrar na tela. E também o CSS, nesse sentido, vai dar instrução para o browser para criar o estilo, né? Do formato que a gente está querendo apresentar. Por exemplo, a imagem, se a gente quiser que uma imagem ocupe metade da tela, a gente manda essa instrução em formato de texto e o browser interpreta essa função e apresenta a imagem conforme a gente mandou a instrução. Aqui, se eu mandar qualquer texto dentro do body, o browser vai começar a interpretar esse texto, né? Esse é só uma apresentação para a gente entender como é que o browser funciona. Então, se eu mandar aqui um teste, seja um programador, ok? Ele aparece aqui. Então, o browser só recebe informações de texto, na verdade. Só que existem outras tags, né, que são para apresentar outras coisas. Por exemplo, a gente pode enviar blocos, a gente pode... eu vou mudar aqui só nesse momento, mas a gente vai entrar nesses tópicos depois, tá? Se a gente mandar, por exemplo, um B aqui, que é a tag para deixar o texto negrito, opa, aqui não vai funcionar porque eu não editei ele como HTML, né? Uma coisa que é importante lembrar, que é importante saber, né? O browser, ele recebe texto, mas se a gente quiser enviar esses formatos especiais, né, como sinal de maior ou sinal de menor, em vez de enviar a tag, a gente precisa converter para um caractere especial que o browser entende que ele não deve renderizar esse bloco como sendo uma tag, mas sim como texto. Mas isso também a gente pode ver no decorrer aqui do tutorial. Então, eu troquei, por exemplo, eu vou expandir aqui, eu mandei essa tag B para o programador aqui e o programador ficou em negrito, né? Então, a gente pode ver aqui que a tag B faz o texto ficar em negrito, que é bold em inglês, né? Então, a gente sabe agora que o browser só interpreta texto. E o HTML nada mais é do que interpretação de texto que a gente envia por browser. E qual ferramenta que nós vamos usar para fazer o tutorial? Eu vou usar aqui o Visual Studio Code, mas você pode usar qualquer editor de texto. Mas por que eu vou usar o Visual Studio Code? No Visual Studio Code a gente tem uma extensão aqui, a gente pode ter várias extensões, eu tenho algumas configuradas aqui, que chama Live Server, tá? Para o desenvolvimento HTML, somente HTML, a gente não precisa desenvolver nada sofisticado de servidor para servir essas páginas para o browser, mas toda hora que a gente fizer uma alteração, a gente vai ter que ir no browser e atualizar, né? Eu vou fazer um exemplo aqui, sem o Live Server rodando, né? Eu vou criar um novo arquivo, vou salvar o preparativos, né? Eu vou salvar como
porque esse é o primeiro vídeo, preparativos HTML, tá? Pronto, e eu escrevi só o texto preparativos aqui, tá? O que o browser vai ver, né? Então, vou Review Finder aqui, só para a gente abrir a página e vamos abrir no browser. O browser, ele recebe uma instrução que esse é um file, tá? Um file e aqui um caminho no meu computador onde ele está, né? Até aqui, nada de novo, porém a gente viu que ele carrega um arquivo da nossa máquina, né? Quando a gente está na internet, ele carrega o arquivo de um servidor externo, né? E é assim que funciona. O servidor manda o arquivo de texto para o browser e o browser apresenta o conteúdo aqui. Mas, por exemplo, se eu vou alterar aqui o primeiro vídeo de preparativo, salvei o arquivo, quando eu volto para o browser, ele não muda nada, tá? Eu tenho que vir aqui e dar um refresh. Aí eu peguei o texto atualizado. Com o Live Server, né, é a extensão Live Server, para instalar é só vir aqui no Visual Studio Code, clicar nesse ícone cheio de quadradinho aqui e digitar Live Server. O primeiro que aparecer vai ter um botão de install aqui, não tem segredo. Aí dentro do arquivo que a gente está editando, a gente pode, porque o Live Server está ativo, né? Uma coisa, a gente tem que abrir a pasta. Para o Live Server funcionar, a gente tem que abrir a pasta do que está o arquivo, não o arquivo somente, tá? Então eu abri a pasta agora, então é só dar o Open e não selecionar nenhum arquivo. Você seleciona só a pasta, né? Nesse caso vai ser dentro de tutoriais HTML e CSS na minha máquina. Então a sua máquina onde você preferir colocar os arquivos. Tem um Open aqui e o HTML e CSS é a pasta, é o meu workspace, né? Dentro do Visual Studio Code. Então estou com o meu Live Server ativo, né? A gente pode ver que ele tem o botão Disable, então ele está habilitado. E aqui embaixo a gente vai ver que tem o Go Live, né? Olha só, bem aqui embaixo, porque eu abri o meu workspace, ele virou um Go Live. E o que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar a minha página e servir quando eu clicar nesse Go Live. Pronto, cliquei. Ele abriu aqui como um endereço da internet. Em vez de ser file, agora ele é um endereço da internet, mas local, né? Esse endereço 127.0.0.1 e ele abriu dentro dessa porta, ou seja, essa porta agora está reservada para servir os arquivos da pasta HTML e CSS. Então, tudo que eu alterar aqui agora vai ser automaticamente atualizado lá. Então, eu vou criar aqui, eu vou digitar aqui, olá mundo. Claro que a gente tem que começar com olá mundo, tudo que a gente fizer em programação. Ok? Ah tá, aqui a gente viu que ele não atualizou automático, eu tive que dar um refresh. Mas por quê? Porque não é possível sem um body ou um head, né? Porque ele adiciona o código de auto-reload dentro da tag, né? Então, como isso aqui é só um texto, ele não sabia onde adicionar o body e o tag. Então, eu vou criar a estrutura básica de um código HTML, que seria HTML body, né? E a gente já tem aqui a nossa primeira página HTML criada, ou seja, sem muito esforço, sem muito segredo. Vou colocar aqui dentro o olá mundo, seja um programador. E aqui eu vou já mostrar uma outra coisa que é particularidade do HTML, tá? Vou salvar o arquivo, já está servindo aqui na porta 5.500, eu não preciso clicar mais nada. E eu vou voltar para cá. A primeira vez eu vou ter que dar um refresh, né? Porque ele não tinha o body e o head. Mas eu mudar agora, seja um programador pontinho, aqui ó, vou colocar um monte de pontinho. Ele atualizou já automático. Eu vim para cá, se eu remover os pontinhos, salvei o arquivo, bom, aqui está atualizado. Mas a gente pode ver que eu já dei uns espaços aqui, um enter, tal. Mesmo se eu colocar um monte de espaço, o HTML ele não
considera mais de um espaço e nem os enters automaticamente. Ele junta tudo. Por exemplo, ele deixa um espacinho só entre as quebras de linha. Eu posso quebrar um monte de linha aqui e deixar um monte de espaço, que ele só vai deixar um espaço entre os elementos. E isso daí é como o HTML se comporta. Mas e se a gente quiser mais de um espaço, por exemplo, a gente precisa colocar aqui, no caso, tem um comando específico, nbsp, e comercial, nbsp. Isso significa um espaço em HTML encodado, que chama, né? Aí eu posso colocar vários, que ele vai entender que eu quero colocar realmente um espaço fixo entre essas palavras, tá? Quando eu voltar para cá, ó, já tem alguns espaços entre a palavra seja um programador. Bom, aqui, e como que a gente faz as quebras de linha? O HTML mais básico para quebrar a linha é o BR, né? Então, eu posso colocar quantos BRs eu quiser e eu quebro um monte de linhas agora, né? Então, vamos supor que está tudo junto aqui. E aí, ele vai quebrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? 6 linhas, pronto. Então, esse é o jeito que a gente manda comandos para o browser, né? Também existem outras formas, com outras tags, e aí depende de como a gente está construindo a nossa página. Mas é bom entender que, apesar de ele saber mostrar texto, ele tem algumas particularidades que a gente vai descobrindo ao longo desse tutorial, tá? Então, para o vídeo de hoje, eu só queria apresentar o que a gente vai acabar desenvolvendo aqui, que é sobre HTML e CSS, né? Não vou entrar em CSS ainda, vou primeiro ir pelos elementos básicos do HTML e depois a gente começa a ver mais CSS. CSS vai exigir bastante que a gente separe em 3 etapas: o CSS básico, o CSS intermediário e o CSS mais avançado. E para o vídeo de hoje eu só queria mostrar como o browser funciona, falar sobre o Visual Studio Code, por que eu vou usar esse live server aqui para facilitar a nossa vida, até porque quando a gente tiver links para navegar é muito mais fácil, né? Com um servidorzinho rodando e mostrar a primeira página e criar ela, aí mostrar como funciona o browser, que é o primeiro passo para começar a programar na web. Então é isso por vídeo de hoje, obrigado e até o próximo vídeo.